O batismo é um passo ordenado por Jesus na palavra conhecida como a Grande Comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É o sinal público do sepultamento da velha natureza. Jesus expressamente estabeleceu que o batismo precisa ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas não é uma opção para o crente, é um mandamento do Senhor. O caso do malfeitor. Pouco antes do meio-dia, Jesus disse ao ladrão que nele creu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vemos que se a pessoa não se batizar por não ter oportunidade, isto não lhe impede a salvação. Porém, se não se batizar por não querer, não será salvo, não pelo batismo em si, mas por não ter crido ou o fato de ter desobedecido a ordenança do Senhor. O próprio Cristo deu o exemplo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se o próprio Jesus foi batizado, não há como se entender que um crente não o queira. Os primeiros crentes de Jerusalém não hesitaram em se batizar. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O método bíblico do batismo. Imersão. Água respingada sobre a cabeça, óleo na fronte e tantas outras invenções que vemos por aí, não passam de criações de homens, não respaldadas e nem ensinadas pela palavra de Deus. Os textos que narram o batismo de Jesus dizem: e logo, quando saía da água. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. O texto que narra o batismo do eunuco, realizado por Filipe, declara: então, mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco, e quando saíram da água. Esses textos não deixam dúvida. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa imergir completamente. Se a própria palavra traz esse sentido, é claro que todas as demais formas de batismo não passam de ensinamentos sem apoio às escrituras sagradas. Batismos em água correntes e doces. Há algumas seitas que, sem fundamento bíblico, exigem que seus membros sejam batizados em águas correntes. Outros ainda defendem que o batismo somente pode ser feito em água doce. Não há qualquer fundamento bíblico para essa doutrina. Jesus foi batizado no Rio Jordão, enquanto Filipe batizou o oficial da rainha, ao que tudo indica, em um reservatório de uma fonte em meio ao deserto. Jesus não estabeleceu em que tipo de água deveria ser efetuado o batismo. O que o batismo não é? O batismo não é purificação de pecados. Há quem diga que o batismo deve ser feito em água corrente para que os pecados não contaminem o crente que for batizado depois dele. Esse pensamento não tem fundamento, é uma heresia e ofende o poder do sangue de Jesus, pois o que nos purifica de todo o pecado é o sangue de Jesus. O batismo não é novo nascimento. Ao Jesus dizer que nascemos da água e do Espírito, não está se referindo à água física, mas sim à palavra de Deus. É importante ressaltar que o batismo na água não é o mesmo que batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo foi anunciado por João Batista. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo não exterior, mas interior, pela ação do Espírito Santo. O sinal bíblico é falar em novas línguas. O batismo em águas foi cumprido e confirmado por Jesus como ordenança para a Igreja. Portanto, deve ser colocado em prática na forma que Cristo estabeleceu.